Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um vídeo aula aqui. Hoje nós estaremos encerrando esse conteúdo do significado das frações. Nós vamos continuar falando de frações, mas o que nós vamos encerrar é o significado, né? Se tu lembra, nós vimos fração como parte de um inteiro, fração como divisão, fração como razão, e hoje nós vamos ver então a fração como um operador, certo? Tá, mas o que significa isso, um operador? É quando eu te digo assim, ó, fui a uma pizzaria ontem e das 10 pizzas servidas, comi 2/5. O que representa 2/5 de 10 pizzas? Né? Na verdade, o significado de fração, o conhecimento, eles estão todos muito conectados, porque é 2/5 da parte de alguma coisa, da parte de um inteiro, né? Então, vou usar vários conhecimentos aqui que eu aprendi como parte do inteiro, como fração como divisão, né? Para poder, então, fazendo esse cálculo, né? A fração de alguma coisa, né? Como esse exemplo, 2/5 de 10. Quanto seria, né? Para esse conteúdo, nós vamos relembrar uma parte da fração que fala de multiplicação de fração. Como é que eu calculo multiplicação de fração? Aí eu deixei para ti um exemplo lá no material, que eu sei que tu já copiou. Então esse vídeo, ele é para esclarecer as tuas ideias, né? E tá te explicando então esse conteúdo, certo? Me acompanha lá, os exemplos que eu vou usar aqui são os mesmos que eu deixei no material, certo? Aí lá eu deixei o exemplo para ti, 6 vezes 2/3. Na verdade, assim, ó, deixa eu só te lembrar aqui, como é que eu faço multiplicação de fração? Vamos supor que tu tenha assim, ó, 2/5 vezes 3/4, um exemplo qualquer, tá? Como é que eu resolveria isso aqui? Eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, certo? Então seria assim, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Tá aí. Multiplicar frações é isso. Só que nesse caso que a gente vai ver agora, eu não tenho uma fração, né? Eu tenho um número natural que multiplica uma fração. E eu posso pensar o seguinte, que aqui embaixo tem o número 1 invisível. Se tu quiser pensar isso, vai te ajudar, certo? Porque na verdade é assim, ó, 6 vezes 2, ó, o número natural vezes o numerador, ó, 6 vezes 2, 12, 1 vezes 3 é o próprio 3, né? Então, na verdade, o denominador não se altera. Como nós já vimos numa aula anterior, fração representa uma divisão, lembram? Isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Então, 12 dividido por 3 é igual a 4, tá? Então, é assim que eu resolvo esse tipo de multiplicação e tu vai precisar desse conhecimento para estar desenvolvendo exercícios que envolvem o significado da fração como um operador, certo? Aí eu deixei para ti lá 2 problemas que eu vou resolvê-los aqui e explicar junto contigo. O primeiro problema trazia a história do Antônio, que adorava sorvete, e Antônio tomou 5/6 de 1000 ml de sorvete. Quanto, na verdade, então, Antônio tomou desse sorvete? Trazendo essa interpretação para a linguagem matemática, eu posso dizer assim, ó, que o Antônio tomou 5... Deixa eu trocar aqui. Antônio tomou 5/6 de 1000 ml de sorvete. E eu quero saber quanto que é 5/6 de 1000, né? A primeira ideia que eu posso ter, como aqui é 5/6, eu posso entender que ele tomou quase tudo. Essa é a primeira interpretação que eu tenho que ter, né? Porque aqui faltou apenas 1 para ele ter tomado todos os 1000 ml. Mas eu tô te falando isso só para ter linhas de raciocínio, né?
Mas para descobrir, eu posso entender que a palavra de, depois a gente vai estudar porcentagem e traz esse conhecimento de novo. A palavra de em matemática, eu posso entender como uma multiplicação, certo? Então, eu tô te perguntando assim, ó, 5 sextos de 1000 é a mesma coisa que 5 sextos vezes 1000. A palavra de em matemática significa multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que o quê? Vou fazer aqui embaixo que lá não vai dar espaço. 5 sextos vezes 1000. E aí, então, é só calcular, certo? Ó, aqui nós vamos ter o quê? 5 vezes 1000, 5.000. O 6 eu não mexo, ou lembro que aqui embaixo tem o número 1, 6 vezes 1 é 6. Daí, pessoal, quero te falar o seguinte. Tá, professora, preciso dividir isso aqui. Aí, tu vai ter autonomia para concluir, porque vai depender do que é que o exercício está te perguntando, ok? Porque tem algumas situações que tu pode manter a resposta em forma de fração, outras não. Tu já viu alguém falar assim, ó, tchê, me vê 2 quartos de suco. Não existe isso, né, gente? Quando eu tô falando de litro de alguma coisa, eu não costumo usar fração, né? Mas eu posso, por exemplo, comprar uma carne e dizer assim, ah, eu quero 3 quartos desta costela bovina. O açougueiro vai te entender, tá entendendo? Então tem situações que tu pode manter a resposta em forma de fração, agora tem situações que não. Tá certo? Essa situação, como eu tô falando de mililitro de sorvete, não tem como eu deixar em forma de fração. Então eu vou ter que dividir e o meu resultado aqui vai ser um número decimal, porque a divisão não vai ser exata. Eu vou fazer essa divisão aqui pra ti, mas eu creio que tu já está craque nisso, né? Então vou fazer o quê? 500 dividido por 6, ó. Então 500 divididos por 6. Vamos lá, então. O 6 cabe dentro de 5? Não. Cabe dentro de 50? Sim. Então é por aqui que eu vou começar. Já que eu tô craque na tabuada, eu lembro que na tabuada do 6, o mais próximo de 50 que eu vou ter é 6 vezes 8. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Certo, é que a minha gata tá ali. Ela deu uma mexida ali no meu altar. Continuando aqui. O mais próximo na tabuada do 6 que eu vou ter do 50 é 6 vezes 8, que é 48, certo? Então aqui o 6 cabe 8 vezes dentro de 50, dá 48 e sobra 2. Baixo esse número 0 aqui. Quantas vezes o 6 cabe dentro de 20? 3 vezes, né? 3 vezes e dá então 18 e sobra 2. Baixo aquele outro 0, ó, 20 de novo, já sei então que cabe 3 vezes, dá 18 e sobra 2, ó. Tô trabalhando com o resto aqui, não quero trabalhar com o resto. O que eu vou colocar? Ergo as mãos para o céu, chamo aquele 0 que vem do além e com ele casou uma vírgula. Olha só, eu repeti o 20 aqui, ó, 20, 20, 20, 20, 20. Isso quer dizer que o 20 vai se repetir, né? Já sei então que aqui vai caber 3 vezes, vai dar menos 18, sobra 2. Então essa na verdade é uma conta infinita e aqui vai dar 833,3333 infinitamente, é uma dízima periódica, lembram? Conteúdo que nós vimos lá na aula passada. Vou apagar aqui por causa do espaço. Então já sei que 5.000 dividido por 6 é 833,3. Então, Antônio, né? Quanto de sorvete Antônio tomou? 833,3
mililitros. Eu não tinha te falado que ele tinha tomado quase 1000 mililitros? Olha só, faltou pouco, né? A diferença, se eu te perguntasse assim, ó, só pra gente brincar um pouquinho aqui, qual é a fração que representa a parte de sorvete que ele não tomou? Bom, se ele tomou 5 cestos, tá faltando, sobrou a fração de 1 cesto, né? E aí poderia ter te perguntado isso aqui também, mas tô te falando isso só pra ti abrir a tua mente, né, de raciocínio. Vamos ver aqui o segundo exemplo, certo? O segundo exemplo dizia assim, era uma família que foi viajar, encheu o tanque de combustível do carro e, enchendo o tanque, foi abastecido 45 litros de gasolina. Aí eles deram uma parada, né? E eles perceberam que ainda restava no tanque de gasolina 2/3 de gasolina. E pergunta, quantos litros foram consumidos na realização do trajeto? Então, olha só, eles abasteceram 45 litros de gasolina. Quando eles pararam, tá? Na parada, o motorista olhou para o tanque e falou assim, olha, ainda resta 2/3 de gasolina, né? Ó, aí dos 45 litros, ainda resta 2/3. Isso aqui é o que restava. E a pergunta é, quantos litros foram consumidos? Quanto que ele já gastou? Tá entendendo a diferença aqui? Então, se resta 2/3, quanto que ele já gastou? Só pode ser, então, 1/3. Tá? Vamos só ter um raciocínio aqui breve, ó. Se tá restando 2/3 e ele já consumiu 1/3, se eu somar isso aqui, ó, eu vou encontrar 3/3, 3 dividido por 3, 1. Aí eu vou ter o quê? 1 inteiro, o tanque inteiro, tá entendendo? Então, por isso que eu sei que aqui já gastou, restou, vou botar aqui então quanto ele gastou, né? Gastou então 1/3. E ele quer saber então quanto de gasolina ele já gastou. Bom, ele quer saber o que então? 1/3 de 45 litros. Tá entendendo? Para eu saber quanto eu já gastei. Eu gastei quanto? 1/3 do total. Qual é o total? 45 litros, certo? E aí aqui tu já sabe que o D significa multiplicação, né? Então aqui vai ser 1/3 vezes 45. 1 vezes 45, 45 sobre 3. 45 dividido por 3 é 15. Então ele já gastou, ele já consumiu de gasolina 15 litros. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para ti. Deixei diversos problemas para tu treinar. Esse é um conteúdo muito solicitado aí em provas de Olimpíadas de Matemática, em problemas matemáticos de diversos contextos, né? Tu vai ver que esse conhecimento vai ser muito usado por ti, assim como o conhecimento de razão. É muito importante a gente saber o que significa uma fração para poder interpretar. Isso vai te ajudar a interpretar problemas matemáticos, tá certo? Tô sempre à disposição para ajudá-los. Contem comigo, tá bom? Obrigada.